E aí pessoal, tudo bem? No dia de hoje eu quero apresentar para vocês um resumo da solução do Microsoft 365 que eu criei dentro da Microsoft 365 para apoiar a gestão da LGPD dentro de uma empresa. Eu praticamente criei um sistema aqui dentro usando esses recursos diversos do Power Automate, do Lists, do Forms, do SharePoint, do Planner, enfim, todos os recursos da Microsoft. Eu utilizei esses recursos para criar um verdadeiro sistema que apoia a LGPD. Ao invés de ter que as empresas contratarem um sistema caro, muitas vezes caro, para fazer gestão de operações de tratamento de dados, de processos, de riscos, avaliações diversas, repositório de documentos, a gente tem tudo isso disponível já na licença do Microsoft 365. Então as empresas que já podem utilizar dos demais recursos, né, da Microsoft 365, como e-mail, sites internos, dados na nuvem, etc., ainda tem condições de criar todo esse sistema, e eu criei essa metodologia e única. Eu sei que realmente é algo que somente eu criei, que foi uma coisa exclusiva, não existe ninguém no mercado com um produto exatamente igual ao meu, pelo contrário, muito distante. Existem vários softwares de privacidade que fazem essas funções que eu tenho aqui ao mesmo tempo, só que tem custo, né? Aí tem soluções desde umas mais baratas, como que custam 300, 400 reais por mês, até soluções de mais de 2, 3, 5 mil reais, dependendo do porte da empresa. Então realmente eu trouxe aqui uma solução, eu concebi um modelo de usar os recursos do Microsoft 365 em prol da LGPD, sem ter o custo de um sistema. Então aqui eu realmente tentei criar. Eu já conheço muitos sistemas, inclusive sou parceiro do SimpleWay, da Pod, o SimpleWay, que é um sistema que faz um sistema de governança de dados que faz que tem diversos recursos que são muito importantes para a privacidade, e alguns deles eu consegui substituir aqui de uma forma bem bacana nesse sistema do Microsoft 365. Mas, enfim, existem plataformas e plataformas. Aqui o que eu trago é realmente uma solução diferente, onde a gente consegue, com os recursos que já são da própria Microsoft 365, a gente consegue ajustar esses recursos para utilizar em prol da privacidade e o melhor, né, sem um custo recorrente para a empresa. Então esse é o principal ponto, eu acho, em relação a essa solução que eu criei, que a gente consegue utilizar esses recursos do Microsoft 365 sem custo mensal ali. Só tem um custo que a empresa vai ter que ter, seja interno, né, de uma mão de obra que ela vai ter que dedicar para construir todo esse sistema usando os recursos do Microsoft 365, ou contratar alguma empresa para fazer isso. Eu estou com o meu curso que eu tenho feito, eu comecei a primeira turma, eu fiz ela no final de outubro de 2023, agora em janeiro de 2024 eu estou lançando a segunda turma desse curso, onde eu ensino passo a passo de como fazer esse procedimento, de como criar todos esses recursos que eu vou mostrar para vocês agora, para que vocês consigam por conta própria fazer. Então isso serviria tanto para o profissional de TI que quer se aproximar da LGPD e conseguir vender isso como um pacote complementar ali, um serviço complementar ao processo de adequação. Ele poderia vender o processo de adequação e incluir também esse sistema, essa solução usando o Microsoft 365, né? Então ele vende a implantação, ele ganha uma vez só, e para a empresa é muito benefício, porque ela paga só uma vez ali e depois vai estar sempre utilizando e com os recursos bem atualizados. Ou também para advogados que queiram entrar mais no mundo da tecnologia, que já estão aí trabalhando com a LGPD, que já sentem essas necessidades do que eu vou apresentar agora. Muitas vezes tem apresentado para os clientes o uso disso tudo via planilhas, né, de uma forma mais rudimentar, de uma forma com menos sofisticação, né, menos controle, menos auditoria, enfim, com realmente menos recursos do que um sistema feito para isso. Então, para advogados também serve muito bem, para donos de empresa, administradores que queiram fazer esse processo dentro da sua empresa, colocar em prática isso. O que eu ensino nesse meu curso, inclusive, ele é muito mais do que apenas LGPD. Eu ensino realmente a usar todo o potencial das plataformas, das ferramentas da plataforma Microsoft 365 em prol do negócio. Então meu objetivo realmente tem sido apoiar de uma forma verdadeira empresários, administradores, profissionais da segurança da informação, profissionais da TI, profissionais do direito que trabalham com privacidade a usar esses recursos do Microsoft 365. Também não posso deixar de falar dos próprios profissionais que já estão atuando
no mercado da privacidade e proteção de dados. Esses profissionais já têm tido muita demanda desses recursos que eu vou apresentar agora. Como eu falei, muitos deles já estão usando planilhas, outros já estão contratando algum software desses que existem no mercado. Existem diversos softwares muito bons, softwares que apoiam bastante. A questão aqui é custo, né? É custo, é falta de adaptabilidade. Aqui, nessa solução do Microsoft 365, ela é muito moldável, né? É possível moldar a realidade de cada empresa, não é um software de prateleira que você compra pronto e que não pode mudar. Não, na realidade, de acordo com o processo da sua empresa, de acordo com as características do seu negócio, é possível moldar esse projeto para a sua realidade também. Então o profissional de privacidade e proteção de dados, que já está aí no mercado também sofrendo com isso, também vai ver bastante vantagem, né, em conseguir utilizar esses recursos. Então realmente eu tô aqui apresentando para você, vou apresentar hoje para vocês uma ferramenta que eu criei que é totalmente diferente de tudo que tem no mercado aí hoje, principalmente pensando do ponto de vista que é dentro do Microsoft 365, usando as ferramentas do Microsoft 365 mesmo, né? Não é nada fora daqui. Então vamos lá, vou abrir minha tela aqui para vocês. Aqui eu queria mostrar para vocês, então primeiro essa tela inicial. A gente está aqui na página inicial de um site interno chamado LGPD. Para quem não conhece, a Microsoft tem o serviço do SharePoint, que são sites internos, bibliotecas de documentos em nuvem, que é o conteúdo, né, para gestão de equipes. É uma plataforma de gestão de equipes onde se organiza conteúdo, sites, etc. E aqui então eu tenho como se fosse um site interno chamado LGPD. Esse site aqui, quem vai ter acesso a esse site é o DPO, é o Comitê de Privacidade, é de repente a alta direção da empresa. Aqui a gente vai ter um site exclusivo interno só para LGPD, com acesso àquelas pessoas que compõem o nosso... que compõem aí a nossa área de privacidade, proteção de dados, os stakeholders aí dessa área. Então aqui eu tenho primeiro uma página inicial, onde eu posso ter lá uma página de notícias logo de cara, então uma nova reunião que saiu, um treinamento, um kickoff, enfim, todas as notícias relacionadas ao projeto de adequação podem estar aqui. Aqui também do lado direito, ó, eu criei uma coluna onde eu tenho lá os dados de contato do DPO, aqui no caso sou eu, alguns links, né, para sites do governo federal, do governo digital, site da NPD, o site para as normas ABNT. Então a gente tem lá também o site. Aqui embaixo algumas outras legislações complementares, como a própria LGPD, o Marco Civil da Internet, Lei Anticorrupção, Lei do Governo Digital, Lei de Acesso à Informação, Lei do Cadastro Positivo, GDPR. Então aqui eu já trouxe alguns links, poderia colocar outros, enfim, a gente poderia fazer o que quisesse, né? E é legal dessa página que ela pode ser totalmente moldável. Aqui eu botei também o Comitê de Privacidade, então as pessoas que compõem esse comitê estariam aparecendo aqui. Depois eu tenho uma pasta de documentos, aqui seriam os documentos editáveis, porque os de publicação a gente vai publicar para a equipe lá através da intranet. A gente vai ter uma intranet dentro do SharePoint também, que eu vou mostrar ela em seguida, e a gente vai ter toda essa parte publicada. Aqui são os documentos editáveis, tá? Então todos os editáveis de tudo aquilo que a gente está construindo ao longo do nosso projeto de adequação, eles vão ficar aqui nessa página de repositório. E agora que eu queria mostrar para vocês alguns recursos legais. Aqui vamos primeiro aqui, projeto LGPD Juarez. Aqui a gente consegue linkar com o Planner, a gente consegue linkar com um planner de projeto, com todas as etapas do nosso projeto, ou então a gente pode fazer um plano de ação já no Microsoft Lists. Então esse aqui é o modelo que eu tenho usado mais até agora, usando o Microsoft Lists, ó. Então pega aqui um projeto, aqui é um plano de ação já que foi concluído da primeira etapa do projeto de adequação, a gente faz toda a análise de gaps e entrega um plano de ação com relatório de recomendações, e aqui é o plano de ação, tudo que nós vamos fazer no plano de ação LGPD do nosso projeto. Então aqui de documentação nós temos 51 atividades, tecnologia 13, operação 13, criação de novos processos 15, ajustes em processo 17. Aqui eu mandei filtrar por tipo de recomendação, porque eu tenho diversos filtros, mas eu vou tirar esse filtro aqui e agora eu vou colocar por fase do projeto de adequação. Então eu poderia agrupar por fase do projeto. Na fase 1, aqui eu tenho minhas fases, né? E aí isso que eu falei, a gente pode adaptar de acordo com a fase, com o escopo de cada projeto, de cada forma de trabalho. Então eu tenho minha fase do projeto, a fase 1, que na realidade ela é composta por 5 etapas, A, B, C, D e E. Planejamento e gestão do projeto, análise e ajustes iniciais, inventário de dados inicial, análise de gaps, plano de ação. Depois a fase 2, que é a execução, é a fase mais pesada. Aqui são 123 atividades
que tem nessa fase de execução, neste modelo aqui de plano de ação que eu estou apresentando para vocês. Então a gente tem ali também depois a fase de auditoria e a fase da sustentação. Isso é parte de gestão de projeto, então, da LGPD. A gente vai poder fazer uma gestão de projeto tipo um Trello, através do Planner, antes de, nessa fase inicial, né, antes de criar o plano de ação, e depois o plano de ação a gente vai poder fazer esse gerenciamento do plano de ação através de uma lista do Microsoft Lists, onde a gente vai ter todas as informações aqui de uma forma muito bem gerenciável, e depois a gente pode conectar isso com Power BI, a gente pode levar esses dados a gente pode organizar e tratar esses dados de uma forma super integrada, e criar dashboards legais. Dá para fazer muita coisa com esses dados estando neste formato do Lists. Então ele é bem legal, essa ideia aqui do Lists, ele funciona super bem aí para algumas necessidades. Agrupar por área, enfim, eu tenho aqui todo tipo de agrupamento, ó. Aqui todas as áreas, então a gente realmente tem uma possibilidade de gestão de projeto aqui muito legal usando isso aí. Depois, para fazer requisições de titular de dados, né? Olha só que legal, eu tenho lá no meu site, todo mundo pode acessar lá, juarezfortes.com.br, lá embaixo tem exerça seus direitos de privacidade, e lá ele vai cair no meu formulário do Microsoft Forms para que a pessoa exerça o direito dela como titular de dados. Esse formulário aqui, após ser respondido, ele vai passar por uma automação do Power Automate, que é a ferramenta de automação de processos, e o Power Automate vai, primeiro, fazer uma verificação com esse titular para ver se ele é ele mesmo, através do envio de e-mail, onde ele vai ter que confirmar, clicando no botão, entrando num outro formulário. Eu fiz um processo de validação daquele titular através do e-mail, e depois ele abre aqui um chamado aqui no meu Planner, né? Na realidade isso aqui também é um Lists, mas eu tô aqui no formato Kanban, então eu vou ter as etapas do processo: a solicitação do titular, validação do titular, registro, categorização, verificação no inventário de dados, né? No nosso registro das operações de tratamento de dados, depois levantamento de dados, validação das respostas. E o legal, neste card aqui, cada card desse, ele veio e trouxe todas as respostas lá do nosso formulário. Então, ó, eu posso configurar o layout para que ele apareça aqui. Não, aqui é o outro layout. Deixa eu sair daqui. Eu vou configurar então para que ele apareça aqui no cartão, ó, personalizar o cartão. Vou personalizar esse cartão para que ele apareça qual foi a solicitação do titular, os detalhes, a motivação, a fase do processo. Então, a gente tem aqui toda essa possibilidade do cartão, né, já trazer todas as informações, eu nem tenho que entrar ali para ver, mas já vem isso. Então, em termos de processo, antes eu usava muito o Planner para isso. Eu abria lá o formulário, vinha o Power Automate e criava um card num plano do Planner, que também é muito legal, tem essa visão de Kanban, tem até uns gráficos lá que a gente pode ver mais bacaninha, mas ao mesmo tempo ele não tem essa coisa de trazer dentro do Planner. A gente não conseguia trazer esses dados da solicitação para dentro desse card e tal. O Lists, como uma ferramenta de gestão de dados, ele se torna uma ferramenta muito mais interessante para controle de processos, porque as tarefas, ainda continuamos, né, trabalhando lá, gestão de tarefas muito com Planner, isso na empresa toda e tal, isso funciona super bem. Agora, a gestão de processos, o Lists, ele vai ter muito mais vantagem para a gente, porque no Lists a gente vai conseguir trazer todos aqueles dados e vai conseguir colocar etapas ali, condições, automações, enfim, tem uma série de coisas que a gente vai poder fazer com o Lists de uma forma diferente. Então aqui, ó, como vocês podem ver aqui, eu tenho um processo de gestão de incidentes, de avaliação de terceiros, gestão de elaboração de relatório de impacto, avaliação de legítimo interesse, também tem um processo agora de gestão de riscos, ó, gestão de riscos, eu vou dizer lá, vou ter uma tabela de riscos, eu vou ter uma identificação, análise e tratamento de riscos, eu consigo fazer isso tudo aqui dentro do Lists também de uma forma super funcional e muito legal. E aí vamos aqui agora mostrar para vocês também o inventário de dados e o registro das operações de tratamento de dados. Com essas duas áreas a gente vai atender muito bem o artigo 37 da lei, que obriga que as empresas tenham um registro de todas as operações de tratamento de dados. Então aqui eu vou conseguir ter essas informações para a gente poder prestar qualquer esclarecimento em qualquer momento para qualquer pessoa, e principalmente a partir do registro das operações e do inventário de dados, a gente vai conseguir responder um titular de dados, porque é a partir dessas informações
que a gente vai ter o nosso inventário de dados. Então aqui eu tenho áreas da empresa, os processos do negócio, todo o detalhamento de qual área da empresa cada processo, o dicionário de dados, então quais dados eu tenho, de quais categorias, deixa eu abrir mais aqui, ó, quais dados, nome, telefone, e-mail, CPF, de quais categorias de titular eles são, categoria de dado, classificação, se é um dado pessoal sensível. Então aqui eu vou ter todo um dicionário de dados que depois eu vou atribuir nas operações de tratamento de dados, eventualmente eu vou atribuir aquele terceiro que trata dados em nome da nossa empresa, para que a gente saiba, na hora que a gente precisar saber onde nós temos dados de determinado tipo de titular, de determinada pessoa, a gente vai buscar através de lá, entendeu? Então este é o grande e o principal objetivo da gente ter um dicionário de dados, esse inventário de dados. A gente vai ter uma base dos terceiros, uma base dos sistemas, da infraestrutura de TI, dos repositórios físicos, né, porque não é só, a LGPD não é só dados eletrônicos, né, isso é uma coisa que eu sempre gosto de frisar, o pessoal às vezes esquece que a gente também está falando de dado em papel, então é importante mapear quais são os repositórios físicos, e tudo isso, depois de tudo isso preenchido, a gente vai fazer o registro das operações de tratamento de dados. Aqui a gente vai ter como ver ele nesse formato Kanban, ou eu vou poder ver ele nesse formato de lista, mas aqui quando eu entro numa operação de tratamento de dado, eu vou ter todas as informações dessa operação de tratamento de dado como deve ser, e essas informações vão nos ajudar depois a fazer um relatório de impacto, a fazer uma análise do de toda a nosso inventário de dados, das nossas operações que tratam dados, para identificar pontos de melhoria. A partir dele a gente vai conseguir também fazer toda a classificação de risco, identificar, dar a base legal para cada um das nossas operações de tratamento de dados. Então ele é bem importante, o registro de operações de tratamento de dados atende ao artigo 37 da lei, então ele é essencial, e nesse formato ele é muito legal, porque depois, a partir daqui, a gente tem condições de trabalhar com esses dados lá no Power BI e transformar isso em dashboards e fazer de uma forma muito legal, tudo integrada dentro do ambiente do Microsoft 365. Então esse é um ponto muito legal. E aí tudo isso que eu mostrei até agora, de forma muito rápida e resumida, né, não quis entrar no detalhe por conta do tempo, mas a gente tem também aqui a intranet. A gente vai criar uma intranet para a empresa, uma intranet que vai ser o canal de comunicação interno daquela empresa. Desde toda essa parte de notícias, informações da empresa, do geral, eventos, vamos poder colocar links aí lá em cima, ó, eu posso botar uma área só institucional da empresa, com as informações sobre a parte institucional, eu posso ter lá uma aba de LGPD, olha aqui, ó, isso tudo são informações que a gente teria numa área de LGPD dentro de uma intranet para uma empresa, para todos os colaboradores. Então eu vou ter formulários de notificação de incidentes, vou ter lá estatísticas sobre incidentes que já aconteceram, vou ter o monitoramento do projeto de adequação e também dos indicadores da LGPD da empresa, eu vou comunicar os programas de conscientização e treinamento, programa de governança em privacidade, eu vou ter lá também treinamentos de LGPD, como eu falei antes, né? Então treinamentos que tem a ver com LGPD a gente pode colocar aqui, ou a gente pode colocar até numa aba separada, não na aba LGPD no intranet, a gente pode ter uma aba só de treinamentos e lá a gente fazer essa separação. A gente vai ter informações também diversas, modelos de documentos, enfim, a gente pode colocar muita coisa aqui. Aqui eu tenho uma outra que é políticas e normas, então aqui ó, todas as políticas de segurança da informação, norma de classificação de dados, de gestão de identidade, etc. Política de privacidade também, papapá. Então aqui a gente tem realmente toda a informação sobre privacidade, proteção de dados, toda a parte de segurança está aqui disponível numa intranet. Depois a gente ainda pode ir para a área de RH, né, fazer o onboarding de novos colaboradores, que eu já tinha comentado com vocês aqui antes. O onboarding de novos colaboradores é um ponto muito legal, porque ele é bem importante para que todos os novos funcionários, quando entrem, eles recebam a mesma informação, estejam todos bem alinhados com todos os conhecimentos sobre a empresa. Aí eu vou mostrar aqui rapidamente antes de continuar na intranet. A gente tem aqui então todo o onboarding de um novo colaborador, ó, comece por aqui, tem lá um checklist que ele tem que fazer, depois tem uma apresentação de integração, né, o programa de integração, depois tem contando nossa história, cultura organizacional, falando sobre nossa equipe, recursos e ferramentas, treinamentos iniciais, depois onboarding por área. Então aqui na parte de onboarding de um novo colaborador, realmente a gente tem bastante coisa que pode ajudar muito.
No RH ainda tem solicitação de férias, dá para a gente fazer automatizada essa solicitação de férias através de um formulário, depois chega lá para o gerente aprovar ou não, ele aprovando, vai para a área do RH, a gente consegue fazer esse fluxo de acordo com a necessidade de cada empresa. E tudo mais, né? Descrição de cargo, plano de cargos, a gente pode colocar muita coisa ali na área de RH. Na parte comercial, a gente pode falar toda a parte do processo de venda, informar metas dos vendedores, como é que funciona toda essa parte do vendedor. No administrativo, manuais, procedimentos podem ficar disponíveis, inovação, as metas, OKRs. Então essa é uma intranet aqui que a gente consegue construir de uma forma bastante simplificada, usando os recursos que já existem no Microsoft 365. Deixa eu voltar aqui para minha tela agora, deixa eu tirar minha tela agora. Mas tudo isso a gente tem disponível no Microsoft 365. E o que a grande maioria das empresas acaba fazendo quando vai para o Microsoft 365 usa um e-mail, às vezes usa dados, outras nem usam dados em nuvem, só continuam usando o servidor local, só estão com e-mail na Microsoft. E estão deixando de utilizar todo o poder dessa ferramenta, que ela é muito boa para o aumento de produtividade das equipes, para o aumento da segurança da informação, para uma melhor colaboração entre todos da equipe, gestão de tarefas, gestão de compromissos, agendamentos. Então a Microsoft ela tem uma série de recursos que as empresas têm que parar para olhar melhor e entender o que tem e utilizarem bem. E é isso que eu quero apresentar para vocês, isso que eu estou apresentando para você. Então todas as minhas comunicações, tudo que eu fizer de vídeo aqui, vai ter esse intuito de mostrar como aproveitar melhor a Microsoft para o dia a dia de uma empresa, né, para o dia a dia de um negócio que pode obter vantagem não só na privacidade e proteção de dados, que é a área que eu atuo, que é a área que eu venho atuando, né, com mais detalhe, vamos dizer assim, com mais afinco nos últimos anos, mas o Microsoft 365 é uma plataforma que entrega muita produtividade e colaboração de uma forma geral, não só na LGPD, em toda a empresa. Então é importante que o empresário tenha isso em mente quando ele for tomar essa decisão de utilizar o Microsoft 365, ele precisa entender que ele tem muito recurso ali bom que ele deve explorar para utilizar e melhorar o seu negócio. E eu estou aqui nessa jornada tentando ajudar vocês a conhecer um pouco mais desse universo do Microsoft 365, certo? Então é isso, hoje o vídeo era um vídeo não era tão longo, né, um vídeo mais curto, tentando mostrar justamente essas possibilidades, algumas possibilidades do uso do Microsoft 365 na LGPD de uma forma muito rápida e resumida, para que vocês entendam um pouco mais do conceito geral. Eu depois vou fazer vídeos mais pontuais, falando de uma forma um pouco mais específica, né, de como cada recurso pode funcionar aqui e ajudar as empresas, mas inicialmente eu queria apresentar de uma forma mais geral mesmo, para trazer esse conceito mais amplo de toda a utilização. Tá certo, gente? Valeu então, muito obrigado e até o próximo vídeo.